A graça e a paz, meus queridos irmãos. Vamos continuar com o nosso devocional, experiências com Deus. Estamos no mês de maio, hoje é dia 6, e o tema de hoje é confortáveis na escravidão. Falaremos daquela condição terrível onde muitas pessoas se sentem confortáveis nas suas prisões, onde as pessoas, com medo de romper, com medo de pagar o preço da luta, elas preferem continuar presas, continuar naquela situação onde elas não podem viver a vontade de Deus, desfrutar da vontade de Deus, e elas ficam ali condicionadas naquela gaiola, naquela prisão, naquela caixa. Então, vamos ler o texto que está em Êxodo, capítulo 5, versículo 21, a parte B, que vai dizer assim: O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros para sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. É possível que as pessoas se tornem tão acostumadas com a sua escravidão que resistam aos esforços para libertá-las. Então, o povo de Israel aqui estava se queixando, né? Estava resistindo ao projeto de Deus para libertá-los da terra do Egito, da terra da escravidão. Então, eles estavam resistindo porque eles sabiam que Faraó iria ficar zangado, iria ficar irado, iria se levantar, iria se opor a esse projeto de Deus de libertar o povo dele da terra do Egito. Então eles dizem assim: olha, o que vai acontecer? Faraó vai ficar mais furioso e ele vai pesar a mão sobre nós e ele vai pesar a espada sobre nós. Então eles estavam tão confortáveis, conformados, porque eles já estavam ali há mais de 400 anos vivendo em escravidão, que quando chega o libertador Moisés, eles dizem assim: não, o faraó vai ficar irado, o faraó vai ficar furioso, né? Ele vai pesar a mão sobre nós, ele vai se opor, ele vai nos matar, ele vai nos afligir ainda mais. E de fato foi isso que aconteceu. O faraó endurece o coração e ele começa, né, ainda mais pesar a mão sobre o povo. Só que, olha só, como que o povo estava se comportando. Eles estavam confortáveis na sua escravidão e eles estavam resistindo aos seus libertadores. Eles estavam resistindo ao fato de que Deus queria libertá-los daquele lugar. E muitas vezes é assim que nós também nos comportamos. Muitas vezes, por medo de romper essas barreiras, de romper essas prisões, de sair desses lugares de escravidão, esses lugares onde nós estamos às vezes tão confortáveis, né? Há tanto tempo vivendo naquela situação. Muitas vezes nós resistimos à obra de Deus de nos libertar. Resistimos àquilo que Deus deseja fazer. Resistimos ao agir de Deus para nos tirar daquela situação. E foi isso que aconteceu com o povo lá na terra do Egito. A escravidão significa que não tinha liberdade para fazer a vontade de Deus ou para ir aonde quisessem. Moisés tinha vindo para dizer aos israelitas que poderiam ser libertos, mas mesmo assim eles ficaram mais preocupados com a reação dos seus feitores do que com o agradar a Deus. Para eles, serem livres significava que Faraó, a quem serviam, ficaria zangado. Significava que os egípcios, a quem tinham servido a vida inteira, poderiam atacá-los. A liberdade da escravidão não parecia merecer as lutas que eles teriam que, inevitavelmente, enfrentar. Então, eles ficaram mais preocupados com o que Faraó sentiria
com o sentimento de Faraó, eles ficaram mais preocupados com como o Faraó reagiria a essa situação toda do que com agradar a Deus. E é assim que às vezes a gente também se comporta. Às vezes a gente não quer romper com o medo, às vezes a gente não quer romper com situações em nossas vidas porque estamos confortáveis naquelas situações. Nós não queremos sair daquilo, nós não queremos romper o casulo, nós não queremos sair da gaiola e a gente fica preso e a gente continua naquela situação de servidão, naquela situação de escravidão, porque nós não temos coragem de romper. Ficamos muito preocupados com as reações, ficamos muito preocupados com os efeitos colaterais. É claro, a liberdade ela tem um preço. Toda vez que você se coloca para se libertar, para se ver livre de correntes, de situações, de realidades espirituais, é claro, existe um preço para isso. Vai ter retaliação. O Faraó é uma tipificação de Satanás, é um tipo de Satanás. Então, toda situação que você se levanta para se ver livre, para se libertar daquilo, você vai ter que pagar um preço. Mas muitas vezes esse preço é um preço onde as pessoas não estão dispostas a pagarem, porque ficam preocupadas, ficam com medo daquilo que vai acontecer, das retaliações, né? Eles deveriam deixar as suas casas no Egito, deveriam deixar os alimentos que eles tinham ali no Egito, talvez um certo conforto, mesmo eles vivendo debaixo de um jugo de escravidão, de servidão, mas isso implicaria agora que eles deveriam sair de suas casas, né, deixar o seu endereço e agora deveriam viver como nômades por um tempo, no deserto, montando barracas, desmontando barracas, caminhando. Então toda aquela situação era o preço da liberdade. E muitas vezes nós não queremos pagar esse preço, porque dá muito trabalho, porque a gente não quer sair dessa zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto nos mantenha escravos, debaixo de uma opressão, de uma servidão. Que Deus possa nos encorajar para rompermos com limites, rompermos com barreiras e correntes que estão nos segurando para viver a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe grandemente você.